Bom dia, Genuíno. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Luiz Carlos, Azenha. Quanto tempo a gente não se vê? Bom dia, Henrique Rodrigues. Estou à disposição de vocês. E eu queria manifestar de cara o meu apoio e minha solidariedade integral a esse combativo deputado Glauber Braga. Glauber Braga, quem não está acompanhando, teve o processo dele encaminhado à comissão de ética. Você acha que ele pode ser cassado, Genuíno? Olha, eu acho que o presidente da Câmara está fazendo chantagem política com os deputados. É impressionante como o presidente da Câmara não defende a imunidade política do parlamento, dos parlamentares, do mandato, porque um cidadão entrar na Câmara e fazer provocação a um deputado, e o deputado que se defende de maneira correta, ele ser ameaçado de perder o mandato é o fim. Quer dizer, mostra que está tudo invertido. Quer dizer, quem fere a imunidade parlamentar, como aqueles que estão denunciados na morte da Marielle, é defendido com voto, apesar da maioria ter votado pela manutenção da prisão, e um deputado que é combativo, que foi achincalhado, inclusive usando a condição de saúde da sua mãe, né? Ele responde a um provocador. Eu sei o que são essas provocações, eu passei por elas no período do mensalão, com CQC, com Pânico. Eles pegavam crianças, Azé, e botavam no meu gabinete para fazer provocação. Aí você perde um pouco aquele equilíbrio e aí você é prejudicado. Isso é um absurdo. Quer dizer, o parlamento está avacalhado em todos os sentidos. Eu acho que o presidente da Câmara deveria punir e estabelecer limitações para esses caras que entram lá. Teve uma época que a gente não deixava pessoas como esse entrar no plenário. Havia restrições, inclusive no Salão Verde. Isso não pode acontecer dessa maneira. O cara faz uma provocação, o deputado se defende e é processado com risco de perder o mandato. Eu acho que ele está fazendo média com essa extrema-direita fascista. Ele vai fazer média. Eu acho que a Câmara ficará em maus lençóis, com a imagem comprometida, se caçar um deputado porque se defendeu diante de um provocador. O deputado eu conheço bem de perto também, vi esse MBL em ação aqui na Assembleia Legislativa. Eles vão numa matilha, ficam 5 ou 6 filmando, e aí eu assisti várias vezes o vídeo. O Glauber se altera quando o cara começa a falar da mãe dele. Claramente. E a mãe dele, olha bem, a mãe dele está com mal de Alzheimer. Olha bem. Vive em Teresópolis com todos os cuidados especiais. Eu conheço a história da mãe dele, é uma história de luta, do PDT, brisolista, e o cara usa a mãe para mexer na sensibilidade do deputado. Isso aí é crime, fere os direitos humanos. E o cara obviamente, um tal de influência, né, Genuíno? Como combater isso? Porque esse cara, ele faz isso, esse tipo de provocação, para ganhar seguidor em rede social do Elon Musk. Como enfrentar essa coisa? Eu acho que tem uma maneira de enfrentar. Primeiro, nós temos que enfrentar isso coletivamente, não individualmente. Então, quando pressentir que há provocações, fazer um acordo com alguns deputados ou alguns militantes para coletivamente enfrentá-los sem usar violência, mas no limite a força. Há uma diferença entre força e violência. Primeira coisa. Segundo, derrotar essa extrema-direita no discurso político, na denúncia, na defesa de uma pauta democrática popular. Em terceiro lugar, fazer com que esses influenciadores sejam processados. Eu coloco o processo e a justiça em último nível, porque primeiro nós temos que derrotá-los politicamente. Nós estamos vivendo, Azem, um movimento na opinião pública mundial e no Brasil de um novo modelo de enfrentamento político. O enfrentamento político agora é esquerda versus extrema-direita, porque o centro está sumindo. O neoliberalismo, com sua crise, com o seu autoritarismo, está eliminando o muro, está assassinando as ingenuidades. Então, nós temos que ter consciência qual é o papel. Não adianta a gente fazer uma reação individual.
Tem que se, por exemplo, nós vamos fazer uma campanha, eles vão fazer provocações, então a gente tem que planejar. Se a gente sente que tem uma provocação, aciona um coletivo e vamos lá. Eles fogem, eles só aceitam fazer provocação individualmente, porque eles são covardes, entendeu? Eles são covardes e não aceitam o enfrentamento quando é coletivo. Eu acho que o enfrentamento tem que ser coletivo. Por exemplo, um deputado está sendo provocado no plenário, eu acho que 10 deputados deviam se juntar a ele e dizer, sai daí, não vai fazer. Tem que fazer isso aí. Ou a gente se junta para fazer uma luta coletiva, ou então nós vamos ser vítima desse tipo de provocação. Isso mesmo. E, ó, meu pano é rosa com glitter para o Glauber, viu? Eu passo o pano 100% para ele, porque como o Gado Faça um Pix diz, não tem pessoa no mundo que não se desestabilize com uma perseguição implacável dessa que a fascistada do MBL faz. E deixa eu trazer aqui também para gente o superchat do João Farias, ele mandou quando a gente estava falando do Acredita ainda, e eu deixei passar, e ele conta aqui, Genuíno, para gente. O maior problema é a barreira comunicacional da extrema-direita, que bloqueia informações para mais da metade da população. Só chega a propaganda anti-Lula. Ele diz isso porque a campanha eleitoral deles é ininterrupta, né, Genuíno? Olha, Rebeca, em primeiro lugar, nós temos que entender que essa força da extrema-direita nas redes sociais é reflexo do poder econômico deles. Eles têm poder econômico. Você não viu hoje a denúncia de que eles acionaram robôs para fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes? Eles têm essa força deles é reflexo do poder econômico. Eles têm dinheiro para multiplicar vídeos, eles têm dinheiro para divulgar mensagem, eles têm dinheiro para contratar robôs, eles têm dinheiro para atingir um público determinado. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar nossa tática, nossos métodos de enfrentar essa turma. Não adianta enfrentá-los no terreno deles, não adianta. Nós temos que enfrentá-los fora do terreno deles. Fazer o nosso enfrentamento com as redes, mas também fazer o nosso enfrentamento nas reuniões, nas plenárias, nas assembleias, na mobilização popular. Ou a gente se junta com o povo para fazer a mobilização popular, ou então essa tendência protofascista vai crescer ainda mais. E eles vão querer ganhar essa eleição no grito. Então, Elis, veja bem, eu estava até acompanhando aqui o diálogo de vocês, é impressionante a ideologia fascista, maniqueísta, do ódio, da intolerância, da vingança, entrou de maneira profunda. Eles não querem racionalidade, eles querem medo. Eles não querem racionalidade, eles querem terror. Eles não querem racionalidade, eles querem ódio. Então, nós temos que combater essa política. E, no meu modo de entender, a direita, a velha direita, não combate. Ou a esquerda vai para o enfrentamento democrático, eu falo sempre enfrentamento democrático, coletivo, tá entendendo? A gente criar um movimento de solidariedade entre os partidos de esquerda e os seus representantes para fazer esse enfrentamento coletivamente. Eu fiquei, sinceramente, Azenha, Rebeca e Henrique, eu fiquei decepcionado quando eu vi um deputado sozinho enfrentando um provocador. Isso não acontecia na minha época. A gente se juntava. Quando enfrentamos medidas de emergência do Newton Cruz, quando enfrentamos as provocações de ocupar o plenário, a gente fechava, juntava 30, 20 e dizia, não passa. Aqui não passa, nós somos representantes do povo nessa casa, e vocês estão querendo desmoralizá-la. Então, nós temos que ter outra atitude. Parece que cada um quer salvar a pele, aí não dá. Né? Não dá. Eu acho que tinha que haver uma reação coletiva. Eu acho também que tem que haver um movimento em defesa do Glauber, em defesa do seu mandato e fazer com que o Lira, com esse processo, sofra um desgaste muito grande. E eu queria aproveitar para exemplificar com o pé na realidade isso que Henrique, o Genuíno só um segundinho, Henrique, só para dar a informação do que o Genuíno, a qual o Genuíno acabou de se referir, é essa manchete aqui do Globo: ataque contra Moraes por bloqueios no X partiu de comunidade com alta proporção de contas falsas, robôs.
segundo um relatório que foi feito pelo NetLab. O NetLab ele estuda as redes sociais. E ele demonstrou nesse estudo que tinha muito robô compartilhando os ataques ao Moraes em relação ao grupo que é contrário ao Elon Musk, ou seja, o grupo que criticava o Elon Musk não usou robôs, ou pelo menos não na proporção alta. Então, só queria complementar antes de você entrar. Desculpe aqui. Não, imagina. Não, eu dizia que assim, eu queria exemplificar com o pé na realidade isso que o Genuíno propôs a respeito de criar esse mecanismo de defesa quando ataques desse tipo, que são ataques físicos, né, ocorrem. Aqui em Portugal e na Espanha tem dois fenômenos muito interessantes, porque a extrema-direita, né, aqui com o Chega e na Espanha com o Vox, esses movimentos vêm crescendo, mas quando eles tentam, por exemplo, esse tipo de constrangimento ou esse tipo de hostilidade contra quadros, não só da esquerda, tá? Contra quadros ainda da direita tradicional, que é muito forte aqui na Espanha, ainda não acabaram, não morreram, né? Como aconteceu no Brasil com o centro e com a direita tradicional. Quando isso ocorre aqui, imediatamente os parlamentares ou representantes da sociedade civil que são do campo progressista ou da própria direita tradicional, eles estão sempre amparados ali por um grupo de pessoas que não permite esse tipo de coisa. Ninguém vai sozinho para canto nenhum e vira uma presa fácil para esse tipo de grupo. O que aconteceu com o Glauber e o que a gente vê acontecer na rua, né? Aconteceu recentemente com o Leonel Hadi, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o deputado estadual. Essa coisa de cercar para constranger, para tentar humilhar, para ficar a um passo da violência física e da agressão, isso tem que ser contido com um grupo de apoio. Essas figuras... Um grupo de apoio. Exatamente. Essas figuras, quando vão para um ato público ou no parlamento vão propor uma medida legal, um projeto de lei, uma emenda, qualquer coisa, precisa estar amparado por um grupo fisicamente numeroso. Porque senão a gente fica... Eu vi agora há pouco, o Azenha mostrou o caso daquela senhora que botou a bandeira do presidente Lula na janela. A gente, evidentemente, aqui né, a gente dá risada, brinca, se diverte, mas aquilo que ela fez foi profundamente perigoso. Aquela mulher estava sozinha, provavelmente, num apartamento ali, com aquela multidão de bestas feras na rua, indo para aquela manifestação, lá em Copacabana. Sabe lá Deus o que poderia acontecer com uma pessoa que se manifesta dessa forma. Por quê? Porque isoladamente a gente vai acabar sendo uma presa muito fácil para essas pessoas, né? Então aqui eu endosso essa visão do Genuíno de que esses quadros políticos de esquerda, ou eventualmente moderados, que não se encaixam nesse perfil ultra-reacionário, eles precisam estar mais protegidos para evitar, inclusive, o que aconteceu aí com o Glauber na semana passada. Eu defendo, viu, Henrique, inclusive em relação ao mandato do Glauber, uma ação coletiva dos partidos de esquerda que chegue no presidente da Câmara e diga: olha, Lira, se esse processo for tramitar para valer, nós vamos impedir a votação dele em plenário. Eu fui de uma época no parlamento, Henrique, Luiz, Azenha e Rebeca, que quando a gente não conseguia na palavra, a gente comprava apito de juiz de futebol, você bota 50 apitos no plenário e todo mundo apita na mesma hora, não tem sessão. Se esse projeto tramitar, não vai ter mais sessão na Câmara, vamos provocar um embate. Esse embate é para impedir que casse o mandato de uma pessoa que foi agredida. Quer dizer, se o parlamento convalidar a cassação do mandato de uma pessoa agredida, é o fim do mundo. Então, eu acho que tem que haver uma força mais organizada coletivamente. Tudo isso pode ser feito democraticamente. Não aceitar a provocação, não responder nada individualmente, contar até 10 para não perder a cabeça e sempre trabalhar com a reação coletiva, nada individual. Nós vivemos um mundo que não tem heróis individuais. Ou os heróis são todo o povo, todo um partido, toda uma corrente política, então nós estamos fritos, porque o sistema capitalista altamente concentrado, monopolizado, com essa mídia subserviente, que dá até... Eu me sinto mal quando ligo alguns canais de televisão aberta, eu me sinto mal, viu, Azenha? Eu não consigo olhar figuras que eu conheço dizendo as bobagens que dizem. Então, eu acho que a gente tem que ser muito testado nesse momento. E eu repito,
repito, a ação é coletiva. Ainda bem, Henrique, que você está dando essa experiência de Portugal que a gente devia adotar aqui no Brasil, principalmente no ano de campanha eleitoral. Desligado seu microfone, Azenha. Tá mudo, Azenha. Genuíno, eu queria lhe perguntar primeiro sobre o encontro do dia 26 com o Lira, no Palácio do Planalto, Lira, Alexandre Padilha, Haddad. Pelo menos, Pacheco, provavelmente. O que o Lula está buscando com isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Domingo saiu uma pesquisa, Genuíno. Eu somei os ótimos e bons aqui num gráfico meu, é uma pesquisa do IPEC, que é o ex-Ibope, tem uma credibilidade. Eu somei bom e ótimo, bom com regular. Então, educação, 66%. Meio ambiente, 62% de aprovação. Fome e pobreza, 60%. Saúde, 59%. Desemprego, 57%. Segurança, 55%. Política externa, 54%. E inflação, 51%. Eu acho que o cara que fala que o governo é regular numa área, não é que ele está insatisfeito, está regular, está passável. Me preocupou que a inflação com 51%. Então, eu queria que você comentasse as duas coisas. Lira neste encontro, num momento em que o governo tem, sim, algum apoio, mas não é o apoio, talvez, que a gente esperasse para esse momento. Olha, Azenha, eu concordo com a sua leitura. Em primeiro lugar, o Lula deve conversar com esses chefes de poder. Mas isso não resolve. O Lula fez uma indicação que eu quero ampliá-la, que é as bancadas de esquerda, particularmente do PT, estão muito cabeça baixa, estão muito caladas, estão muito na defensiva. Nós não podemos deixar que certas medidas sejam votadas e aprovadas sem a gente fazer um protesto. Seja a saidinha, seja a questão da PEC das drogas, seja esse escândalo do quinquênio. Esse negócio do quinquênio, isso é um escândalo, a gente devia transformar esse negócio do quinquênio num grande movimento, entrar lá no plenário com um cartaz no peito, abaixo o quinquênio, abaixo os privilégios. Eu acho que a gente tem que fazer uma disputa mais aguerrida. No governo não pode fazer, mas nós da esquerda, do Partido dos Trabalhadores e outros partidos podiam fazer. Segundo, eu acho que o governo está se dando conta que ele não pode governar sem polarizar, sem enfrentar. Mesmo que a gente não tenha o apoio da maioria da população. Para você conquistar a maioria da população, você tem que marcar a posição, marcar território e dizer o que pretende. Se a gente perde, botar o ônus nas costas deles, botar o prejuízo nas costas deles. Eu acho que o governo tem condições de fazer esse enfrentamento. O Lula construiu uma maneira de governabilidade que eu faço reparos, viu, Azenha? Essa governabilidade do consenso, da União Nacional, apenas da União, não dá conta num mundo polarizado e numa crise sistêmica. Eu acho que nós nos equivocamos com os elogios em demasia do ajuste fiscal, porque nós estamos tendo que rever parte do ajuste fiscal para garantir políticas públicas que precisam de orçamento, precisa de dinheiro. Então, eu acho que tanto o Lula como o líder popular, mas os partidos de esquerda e centro-esquerda que apoiam o governo, têm que sair da moita, têm que sair do bocó e começar a falar alto e bom som o que pretende, independente do resultado da votação. A política não é só política de resultado. É claro, você tem que ter resultado, mas o resultado às vezes é político, né, Zé? Você perde uma votação na Câmara, mas ganha na sociedade. Se você fica tutelado por essa maioria conservadora da Câmara e do Senado, você perde apoio da sociedade. Eu acho que está no momento que o governo tem que dialogar com a sociedade. E nós, do PT e dos outros partidos de esquerda, devemos fazer um pacto de unidade para fazer plenárias, fazer reuniões, construir um processo de disputa de corações e mente com a sociedade. No momento, nessa crise grave que o Brasil e o mundo atravessa, a crise da fome, da miséria, a crise dos acidentes climáticos, a crise energética, a crise da pandemia,
A crise com os riscos da guerra, Azenha, Henrique e Rebeca, o que está acontecendo com os palestinos? Veja bem, a credibilidade do mundo ocidental, que ainda tinha resquício, está sendo enterrada naquele cemitério de 180 mortos cadáveres numa cova única. O Gaza e Cisjordânia está sendo o cemitério dos elogios dessa democracia imperialista, cristã, ocidental. Não dá para a gente ficar calado. Eu acho que a gente tem que ser mais combativo, ser mais afirmativo. Tá? A esquerda não pode ficar moderada, não pode ficar acomodada, ela tem que correr o risco e meter a cara. E é isso que eu defendo para o meu partido. Se a gente não for para o enfrentamento, eles ameaçam, eles fazem a chantagem, eles querem negociar. Não basta só reunião. Não basta só reunião. Além da reunião, tem que ter enfrentamento e polarização. É isso que eu acho. Além das reuniões do Lula, tem que botar deputado para falar, tem que botar a entidade para se reunir, tem que falar as verdades que estão sendo escondidas. Eu vou defender uma campanha nacional contra o quinquênio. Esse quinquênio é um escândalo, é uma falta de decoro parlamentar, é uma falta de vergonha. Os caras querem recompor o salário dos juízes e do sistema de justiça, da alta cúpula do funcionário público, que não dá dinheiro para as universidades, para os técnicos, para a saúde, para a reforma agrária, para o salário mínimo. Quanto vai representar o quinquênio em dinheiro? Você tem ideia? Porque em torno de 42 bi. Em torno de 42 bi, aplicando o quinquênio de 5 em 5 anos. O país não aguenta isso. Aí nós vamos cair num apartheid mesmo, quer dizer, uma cúpula de privilegiados da oligarquia lá em cima e a grande parcela da população vivendo à míngua. Não dá. E porque é uma pauta bomba. Você acha que o Pacheco quer se reeleger ou fazer o sucessor usando essa pauta, Genuíno? Ele quer várias coisas. Primeiro, aquele jeito maneiro de mineiro. O Lira é o estilo Eduardo Cunha, chuta o pau da barraca. Eu conheço o Lira quando eu estava lá na Câmara. É um cara mais peito aberto. Bateu, levou. Já o Lira não é o mineiro, que vai fazendo calado, né? Ele vai... Portanto, nós não podemos nos iludir. Eu acho que a nossa bancada tinha que ter provocado um escândalo na votação do quinquênio. Não dá para ficar calado. E a gente tinha que fazer uma campanha mostrando o que significa 42 bi para aumento de salário com quem já está no topo do salário mais alto. Você sabe que o salário do judiciário é o mais alto, inclusive é referência. Você imagine se isso acontecesse com o parlamentar. Era um escândalo. Nós temos que fazer, nós não podemos aceitar essa anormalidade virando normal. E o Pacheco, aquele jeitinho mineiro, aquele jeito doce, aquele jeito calmo, vai enfiando a faca. Não dá. Ô Lula, você pegue a sua sagacidade das negociações dos metalúrgicos com os empresários e leve essa sagacidade para a negociação com os Pachecos e os Liras. Ô, Genuíno, eu queria te perguntar, evidentemente não poderia faltar essa pergunta, eu queria que você dissesse se você, dentro de uma escala aí, né, se você está de acordo, nada de acordo, se você faz algum reparo, como você enxergou aquela afirmação do José Dirceu a respeito da formação do governo Lula, que é um governo de centro-direita, segundo ele? Evidentemente, ele também argumentou que por conta do momento histórico e das circunstâncias, enfim. Como é que você viu essa frase de José Dirceu, que é uma figura importante? Olha, eu vou afirmar a minha posição, viu, Henrique? Eu acho que o governo Lula é um governo de centro-esquerda que faz aliança com a centro-direita. Ele faz aliança com a centro-direita. Eu acho que, desde a campanha eleitoral do Lula, que ele construiu essa política de aliança, eu fui voto vencido, porque eu defendia que a gente criasse um polo à esquerda. É um governo que tem uma frente ampla, mas se não tiver uma frente de esquerda permanente, mais estratégica, a direita que está dentro do governo acaba pressionando e ganhando a maioria das questões dentro do governo. É isso que está acontecendo. Eu acho que a esquerda, o PT, PSOL, PCdoB, PSB, PV, Rede, etc., tinha que se articular num fórum. Este fórum, dentro e fora do governo, tinha que estabelecer uma relação. O governo do Lula é um governo em disputa. Nós temos que peitar a Faria Lima,
nós temos que peitar as privatizações do mercado, a orgia financeira dos monopólios que se fundem com os bancos e defender investimentos públicos. Por exemplo, eu acho que a gente devia defender que o governo negocie com os grevistas. Isso é fundamental. Então, qual é a minha posição? Eu acho que o governo Lula é um governo... o Lula é de centro-esquerda, ele faz uma aliança com a centro-direita, mas tem uma esquerda dentro do governo. O que está faltando é organizar a esquerda dentro e fora do governo, que é o que eu defendo. Então, eu acho que não, o governo Lula não é o governo, a natureza, a composição é mais para centro-esquerda numa aliança com a centro-direita. Compete à esquerda fazer a pressão. Por outro lado, eu acho que as circunstâncias exigiria do governo Lula algumas sinalizações, alguns enfrentamentos. Por exemplo, a gente devia deixar claro, nós vamos rever a privatização do setor elétrico, particularmente com aquela questão legal da relação entre ações e voto no Conselho da Eletrobras. Nós devíamos chegar e discutir publicamente a questão de passar o ajuste fiscal, porque não é esse terror que o mercado está propagando, não há esse risco, não há esse terror. O Brasil tem um certo equilíbrio fiscal. Agora, se você monta o equilíbrio fiscal só na arrecadação e a arrecadação cai, essa foi a crítica que eu fiz ao ajuste fiscal do Haddad. Então, eu acho que é um governo que a gente pode criticar, pode discutir, e esse governo devia dialogar mais com os movimentos sociais. Então, a minha avaliação é um pouco diferente da do Zé Disseu. Eu acho que é de centro-esquerda, uma aliança com a centro-direita. E eu defendo que a esquerda se articule dentro e fora do governo. Não sei se eu deixei clara a minha posição. Claro. Deixa eu ler alguns comentários aqui, o pessoal se manifestando sobre essa conversa. O Fábio Potter, ele diz, um absurdo essa história do quinquênio. Na Prefeitura de São Paulo já não existe há mais de 20 anos. A Cristian Andrade diz, aumentar salário milionário é covardia com o povo brasileiro que recebe salário mínimo indignante. Aqui o Edgar Pitino fala ainda sobre... Tá, ok, meu áudio? Está dando eco um pouco. Deixa eu aproximar um pouquinho. O Edgar Pitino, ele diz, falta um hub de organização dos progressistas em rede. Não se debate... Eu concordo, viu, Rebeca? Eu concordo com o Piscino aí, o Edgar Piscino. Está faltando uma articulação maior da esquerda, além das redes, nas ruas, nas plenárias. Nós temos que fazer a política voltar a ocupar as ruas. A direita está ocupando as ruas e nós estamos batendo palma para o Supremo e para a Polícia Federal. O Supremo e a Polícia Federal merecem nosso respeito pelo trabalho que está fazendo. Mas a derrota da direita não vai depender só da justiça e da polícia. Isso aí, ele complementa aqui, né, Genuíno, que não se debate estratégia e tática nas redes, cada um atira para um lado. A Anne Raquel diz, se caçar o Glauber, tem que caçar Zambelli, que correu com uma arma em punho, o Nicolas, que usou peruca no plenário, e etc, etc, etc. Tem muitos casos que poderiam ser caçados e não são. A Márcia Felipe diz, Fórum Café, apesar da ausência do Mauro, continua todo vapor. Obrigada, queridos. Que bom que vocês estão gostando da programação. E para finalizar aqui, Alternativa Rock BR diz, foi armação em relação ao caso do Glauber. Onde estava a Polícia Legislativa quando o deputado foi atacado? Eu acho, Azenha, que a gente pode voltar para ver aquele vídeo do Glauber falando... Vamos para a luta. O Partido Novo entrou com a representação pedindo a cassação do nosso mandato. Não vão nos intimidar. No parágrafo 5º dos fatos, abre aspas, eles dizem, o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Mentira, mentirosos. Se mentir da perda de mandato, quem tinha que perder o mandato, então, era quem redigiu essa representação por parte do Novo. Depois, em outro trecho, eles dizem, consubstanciando uma conduta absolutamente antidemocrática. Ah, sou eu que sou antidemocrático. Essas milícias fascistas ficam perseguindo as pessoas, tentando meter medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas recuem a partir das suas ações absolutamente antidemocráticas, e o antidemocrático sou eu. E mais, o senhor Marcel Van Hatten, essa semana, fez uma intervenção solicitando, na prática, que o comandante do Exército
tivesse ações de ruptura institucional. Aí o antidemocrático sou eu? Eu nem sabia que esse rapaz da milícia fascista era do Partido Novo, sabia que era do MBL. Fiquei sabendo essa semana, porque o próprio Marcel Van Hatten disse na tribuna da Câmara que ele era agora um filiado ao Partido Novo. Estão juntinhos, MBL, Partido Novo, PL, tentando constranger os seus inimigos políticos. Mas não vai colar. Nós não vamos retroceder nas nossas posições. Se tem alguém que tem que ser responsabilizado, é esse marginal. Não é, aí, viu? Eu vou só mostrar aqui de novo, vocês vão ver como eles. A alteração, o Glauber é provocado, chamado de burro. Mas é quando ele fala da mãe do Glauber, o Genuíno já se referiu a ela, falando que conhece a história da mãe do Glauber. Quer ver? É um processo que eu ganhei por difamação. É difamação. De quem é difamação? De quem? Da sua ex-companheira? Da minha ex-companheira. Ah, é isso? É isso? Mas é agressão de difamação. Da sua ex-companheira? Violência doméstica. Da sua parte, violência doméstica. Você leu o processo? Violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? Porque o processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam? O processo que eu ganhei por difamação. Violência doméstica. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? A minha mamãe é uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Não. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui. Aí, gente. E a sua mamãe? E a sua mãe? Minha mulher é honrada, não é. Aí, cara, se fosse eu, Genuíno, sério, aí. Você entendeu? Claro. Você quer falar do deputado? Fala, vai falar que a mãe do cara que é um filho da P? Cara, eu faria exatamente o que o Glauber fez. Porque aí já passa já estamos num outro campo. Eu também. Saiu do campo civilizatório, né, Azen? Saiu do campo civilizatório para o campo da barbárie. E assim, Genuíno, você contando, eu não sabia dessa história. Eu imagino que para o Glauber, a mãe com Alzheimer, toca muito profundamente na gente. Meu Deus. Olha, a mãe dele é uma militante brisolista, lutou muito no Rio de Janeiro, foi prefeita, acho que foi prefeita de Teresópolis, é uma pessoa lutadora, que tem uma história de luta. E ela está debilitada de saúde, e o cara vinha atacar a mãe dele. Azenha, isso tem limite. O fascismo, ele se tenta fazer o ataque naqueles pontos fracos das pessoas. Aqueles pontos e olha fracos. Um monte de gente filmando no fundo lá, é a turba, que eles montam isso aí para fazer isso, o vídeo. Claro, exatamente, Todos lá filmando para poder fazer escândalo, ganhar seguidor na rede social. Um absurdo, mas eu queria te mostrar isso aqui, Genuíno. Que é isso aqui, olha, eu acho importante que você veja e comente isso que eu vou te mostrar agora, porque esse cara aqui, esse futuro candidato do Novo, eu não quero dar muita cucharra, como dizem, eu vou te falar aqui da Colômbia, o que está acontecendo na Colômbia, né? Gente, para quem não sabe, houve grandes manifestações na Colômbia contra o Gustavo Petro, são os uribistas do Uribe, são os bolsonaristas da Colômbia. E aí, gente, eu vou rodar aqui. Então, o Gustavo Petro disse: respeito às marchas, foram 250 mil pessoas em todo o país, só que algumas coisas passaram do ponto, como meus enterros, fizeram pelo menos 2 enterros dele, com sugestões de violência. Do lado esquerdo está esse senhorzinho aqui com o Che Guevara, tal, com o caixão do Petro. É o enterro do Petro. E aí, o que o Petro disse? Desculpa, passou aqui, porque isso aqui já é mais para frente. O que o Petro disse? Ele falou que aceitava as manifestações, que era importante que elas acontecessem, que ele não reprimiu, e ele diz assim: matar o presidente, gritam essas pessoas ricas. Aí vai um homem negro e de poucos recursos ajudando a carregar o féretro. Saberá esta pessoa o que se passa na Colômbia?
se o desejo dessas pessoas brancas se cumprir, ou seja, se o governo dele for derrubado. Então, Genuíno, eu queria que você falasse sobre essa ofensiva internacional da extrema-direita. Não é só no Brasil, como nós estamos cansados de saber. A extrema-direita está articulada internacionalmente. É no Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Argentina, em Portugal, na Espanha. Você viu agora as proibições de algumas manifestações pró-palestino na Universidade dos Estados Unidos. Teve proibição de uma palestra. A gente vai passar daqui a pouco essas imagens, viu, Genuíno? Da Nancy Fraser, no seminário da Universidade da Alemanha. Eu acho que é uma loucura o que está acontecendo. Portanto, eu acho que nós temos que nos articular politicamente. A esquerda tem que se organizar politicamente para enfrentar essa ofensiva da direita. A extrema-direita cresce, a centro-direita mingua, e a esquerda é que tem a responsabilidade de defender as liberdades, os direitos e uma alternativa econômica ao neoliberalismo. Eu acho que nós devemos fazer esse movimento político democrático e popular nas ruas, nas reuniões, para a gente colocar que no próximo período histórico, certamente o embate vai ser entre a esquerda democrática popular e essa extrema-direita proto-fascista, como um fenômeno mundial. Nós vamos ter a eleição nos Estados Unidos, que vai alterar ou não essa situação da articulação da esquerda mundial. A esquerda mundial ela é cria do modelo neoliberal que está em crise. Essa cria do modelo neoliberal não tem limite para pregar o ódio, a intolerância, o que eles chamam de revolução cultural, o que eles chamam de fundamentalismo religioso para resgatar o Velho Testamento e não o Novo Testamento, e eles são financiados por grandes grupos econômicos, como esse Elon Musk, são financiados por grandes plataformas para fazer esse discurso. Nós temos que recolocar a discussão política do lado da esquerda numa situação de emergência, de prioridade para fazer esse enfrentamento político, que é no Brasil e no mundo. Por exemplo, eu acho que nós temos que nos articular com governos progressistas, com personalidades, com movimentos sociais, no plano internacional para fazer esse enfrentamento político. Porque esse enfrentamento político, às vezes, se dá num quadro em que o futuro da humanidade está correndo risco. Guerra, transição ecológica, transição energética, fome, xenofobia, violência, preconceito, tudo isso cria um caldo de cultura de uma espécie de guerra civil permanente em que a extrema-direita tenta cacifar. E eu acho que só enfrentando politicamente a extrema-direita, com discurso, com proposta, com ação política, é que nós vamos derrotá-la. Tem comentário aqui, Genuíno. O Milton Adriano, ele diz: minha nossa, sobre esse vídeo, Azenha, colocaram num caixão, que coisa horrível. Para aqui jogaram bola com uma representação da cabeça do Lula. Precisamos ser mais combativos, ele diz. E a Vivian Diniz pergunta: Genuíno, esses vacilos do governo Lula estão desmotivando os progressistas a irem às ruas? Eu acho que algumas declarações não ajudam a mobilização dos progressistas na rua. Por exemplo, a declaração do Lula em relação aos 60 anos do golpe não ajudou. Eu acho que o Lula governa, a tarefa de ir para as ruas é dos partidos de esquerda, mas o governo pode dar uma força no sentido do enfrentamento político. O Lula tem noção disso, ele sabe como fazer o enfrentamento democrático, que é defender o programa que o elegeu, é defender os compromissos históricos do Lula. E por esses compromissos históricos ele foi preso, foi injustiçado. Então eu acho que nós temos que reafirmar, realinhar as nossas bandeiras e a nossa disposição combativa de lutar. Sem luta, nós não ganharemos essa parada. Genuíno, no domingo me pareceu também uma preparação, uma micareta, uma preparação para as eleições deste ano. Existe gente fazendo previsões sombrias para o PT nas eleições deste ano. Eu achei que a Michele Bolsonaro está muito articulada, viajando o Brasil todo, a tal da
do PL Mulher, ela está viajando, ela estava no Maranhão, veio para o Rio para fazer o comício, ela já tem uma série de outras viagens. Eles colocaram 2 jovens para falar, a gente destacou aqui, né, Rebeca? Colocaram o Nicolas para falar para os jovens meninos, colocaram uma cubana americana, cubana brasileira, a Zoe Martinez, que era da Jovem Pan, que é do PL de São Paulo, possível candidata esse ano a vereadora, ninguém sabe, eu acho que ela vai ser, ninguém tem certeza. Assim, mas eles estão muito bem articulados. E aí nós temos a previsão de que o Jair Bolsonaro será indiciado pelo roubo das joias da Arábia Saudita em maio, no mês que vem, e em junho ele vai ser indiciado pelo golpe. Você acha, primeiro, que esses indiciamentos vão prejudicar o Bolsonaro eleitoralmente ou vão levantar? Vão afetar eleitoralmente. Não fica imune uma personalidade política com esse nível de denúncia. Joias, processo de articulação golpista, e na medida em que isso vem à tona, e eu acho que a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes estão fazendo um trabalho consistente dentro das regras do jogo democrático, eu acho que isso vai provocar desgaste. Mas não é só isso suficiente. Eu não tenho uma visão pessimista em relação às eleições. O PT vai ter um desempenho melhor do que as eleições de 2020. Em primeiro lugar, isso aí. Segundo, Azenha, nós estamos saindo de um período barra pesada contra o PT e contra a esquerda. Foram quase 20 anos de massacre, 15 anos de guerra na televisão, guerra no Lava Jato, guerra que começa com mensalão, guerra com os partidos de centro-direita, como PSDB, PMDB, PFL, fazendo coro contra o PT. Eles fizeram o coro e não ganharam, porque quem ganhou foi a extrema-direita. Veja a situação desses partidos. Isso tem reflexo. Eu acho que se a gente fizer uma campanha afirmativa, não acovardados, uma campanha combativa, uma campanha que a gente defenda uma plataforma, uma campanha de aliança prioritariamente com a esquerda, priorizando as capitais que a gente tem chance de ganhar, algumas do Nordeste, aqui em São Paulo com Boulos, no Rio Grande do Sul na aliança PT e PSOL, e eu acho que a gente vai ter um bom resultado eleitoral. Não estouro da boiada, como foi a eleição de 2004, não é isso. Como foi a eleição de 2008, não é. É uma eleição em que a gente vai recuperar prestígio. E esse debate de 2024, ele está apenas começando. E eu acho que ele é a antessala do debate de 2026. E o próprio governo Lula vai ter que fazer algumas inflexões, algumas revisões, no sentido do governo melhorar a vida do povo. Nós vamos ter que combater com ideias, com políticas afirmativas e com combatividade. Eu acho que nós vamos ter uma eleição, vamos dizer assim, singular na história do Brasil. Então, eu não sou nem otimista exageradamente, nem sou pessimista. Eu acho que dá para a gente construir uma alternativa vitoriosa, considerando a última eleição. E aí, veja bem, a nossa batalha, Zazen, não vai ser resolvida numa eleição. É um caminho, nós estamos trilhando um caminho. Ganhamos, detivemos a extrema-direita com a vitória do Lula, agora nós temos que reconstruir, transformar o país. É isso. E nós temos que melhorar a vida do povo. Eu insisto, nós temos que melhorar a vida do povo. Quando a gente governa sem melhorar a vida do povo, a extrema-direita tenta capitalizar o desânimo popular e vem com tudo, como está acontecendo na Argentina, como aconteceu com o golpe no Equador contra o Rafael Correa. Eu acho que é como está essa disputa na Colômbia, como teve a disputa na Bolívia. Por outro lado, o mundo está atravessando uma crise sistêmica profunda. E eu acho que tudo isso vai facilitar o debate político. A esquerda não pode deixar de ser protagonista, ela tem que falar do futuro, ela tem que mexer com corações e mente, ela tem que falar de sonho, de utopia. Como é que nós vamos disputar a juventude se a gente não fala de sonho, de utopia? Não adianta a gente só ficar curando as feridas causadas pelo neoliberalismo. Nós temos que fazer algumas cirurgias seletivas, não apenas botar band-aid e esparadrapo.
Aí, comentários pra gente. Ó. Cristian Andrade diz: bolsonarista não respeita nem o Estado laico, democrático e de direitos do país que vivem. Imagina que iam respeitar o período eleitoral. E o Joaquim Silvino fala para você, Azenha, impressionante, tudo que é lixo se candidata por São Paulo, tristeza por ser paulistano. Mas também tem muita coisa boa na eleição em São Paulo. Nós temos um candidato de esquerda que tem história, tem compromisso, que está empatado com esse prefeito que pegou carona no PSDB ao ocupar a prefeitura. Portanto, olha bem, eu sou partidário do otimismo militante. Nem o pessimismo paralisante, nem o oba-oba. Vamos construir, vamos militar, vamos construir, vamos acumular força, porque a caminhada é mais longa. Né? A caminhada é mais para maratona do que para uma corrida de 100 metros. Ô, Genuíno, me diz uma coisa. Agora vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Com a tua experiência política, que não é pouca, né, bastante vasta, o que você acha que deve ser o caminho que o bolsonarismo vai tomar para 2026? Você acha que o Bolsonaro deve encampar, a partir da eleição municipal desse ano, quando acabar, ele deve encampar um movimento para tentar recuperar os direitos políticos dele? Ou você acha que figuras como o Tarcísio e a Michelle, claro que por circunstâncias distintas, seriam uma, digamos assim, uma munição mais eficiente para o bolsonarismo diante da situação que o ex-presidente se encontra? Olha, preso ou solto, o Bolsonaro tem força porque ele criou essa representação do purão da sociedade que tem nele a voz para se expressar com todos os valores da extrema-direita que a gente está vendo com o discurso dele. Então, ele vai ser um cabo eleitoral. Agora, eu acho que a maneira como ele está provocando o sistema de justiça, as instituições da democracia liberal, ele está dando tiro no pé. Porque se essas instituições não tomarem posições firmes, elas se desmoralizam. De uma certa maneira, Henrique, eu acho que o país atravessa uma certa crise institucional. Eu até abordo isso num livro que eu estou lançando com a Andréa Caldas sobre a Constituinte, fracassos, herança, avanços e crise. E eu acho que esse debate institucional é fundamental a gente fazer. Ele pesca... Quando sai o livro? Esse livro saiu eu lancei há 15 dias aqui em São Paulo, vou lançar no dia 22 em Brasília, vou lançar no dia 17 em Porto Alegre, no início da marcha antifascista, da conferência antifascista, e eu estou analisando. A institucionalidade brasileira, Henrique, foi capturada pelo golpe de 2016 e pelo governo do inelegível Bolsonaro. Nós temos que fazer uma reforma institucional ampla. O Congresso tem que passar por uma reforma do sistema eleitoral e partidário. A tutela militar precisa ser mudada. O sistema de justiça foi contaminado pelo lavajatismo para ficar só nesses pontos. A segurança pública exige redefinição estratégica. Veja bem, a maneira como a extrema-direita está disputando vai exigir da esquerda um programa mais definido, mais claro, mais afinado com o que nós queremos para transformar a sociedade. Agora, é claro que eles têm algum cenário A e B. Eu acho que o Tarcísio é um cenário que ele tá com um pé na reeleição em São Paulo e um pé também no quadro de 2026. Eu acho que essas lideranças que eles estão promovendo, eles estão no papel deles. Vamos deixar claro, nós estamos num terreno de disputa política. E a democracia permite essa disputa política, fazer ato, fazer protesto. Nós não podemos ser contra isso. Nós temos que fazer pelo nosso lado e com as nossas bandeiras. Agora, está claro uma coisa, a gente só derrota a extrema-direita, isso vale para o Brasil, para Portugal, para a Argentina, para a Colômbia, se a gente tiver um programa democrático e popular e for dialogar com o povo para desmontar as fake news, a mentira, a enganação e esse processo de manipulação que vem com o fuzil, com o individualismo, com a igreja pentecostal, a religião da prosperidade, e com o medo. Eles são propagadores do medo e do ódio. Nós temos que enfrentar isso. É uma realidade inteiramente nova, Henrique. Então, eu acho que eles vão... Primeiro, eles têm força, eles não estão mortos. O ato do Rio de Janeiro não foi um fracasso, 32 mil pessoas não é um fracasso, vamos deixar claro, mas também não é
um estouro da boiada como foi aqui de São Paulo. Eu acho que nós temos que ir acompanhando essa movimentação. De qualquer maneira, para concluir, eu acho que o processo contra eles, que envolve militares, Bolsonaro, etc., vai representar um desgaste. Se não é definitivo, mas se a gente combinar esse desgaste com o debate político, a disputa política, eu acho que nós podemos enfrentar com sucesso a ascensão da extrema-direita no Brasil. Agora, eles vieram para ficar, e nós não podemos menosprezá-lo, achar que é fogo de palha. Isso mesmo. Genuíno, uma última pergunta. A Alba Granato diz: me joias, me cheque, me carpas é perigosa. Tem que combater essa falsa cristã evangélica. Me chama muita atenção os discursos que ela faz, né? Sempre mobilizando as mulheres, falando dessa característica das mulheres que precisam ser ajudadoras, conciliadoras. Você, na sua visão, a Michelle, ela é uma boa política? Ela é boa para fazer política ou é fake? Olha, ela está iniciando, eu não vou fazer avaliação sobre a potencialidade dela, até porque eu não quero valorizá-la. Eu acho que ela está sendo testada. Ela tem seus méritos, sua capacidade com o discurso de extrema-direita, e nós temos que acompanhar esse processo, acompanhar, examinar. Eles estão no papel deles de fazer manifestação e de projetar líderes novos, eles estão no papel deles. Nós é que temos que fazer o nosso papel no enfrentamento político contra essa extrema-direita que vai querer voltar a governar o país. Nós temos que nos dar conta disso. Por isso que nós temos que fazer um bom governo para atender o andar de baixo da população, e nós temos que fazer um enfrentamento cultural, político, ideológico contra a extrema-direita. Isso é disso que se trata, nós temos que ir para a luta. Nós não vamos derrotá-la só terceirizando a ação com o Supremo Tribunal Federal e com a Polícia Federal. Não é só no campo jurídico e policial. Aí, José Genuíno, sempre com a gente todas as terças-feiras. Ribeiro 15 diz: o Dirceu e o José Genuíno precisam voltar à política urgente. Eu estou na política, eu estou fazendo política sem precisar de mandato, eu estou me dando muito bem, eu estou fazendo trabalho de base, fazendo reuniões plenárias, dando aula, fazendo live, eu estou me sentindo muito bem fazendo política dessa maneira, sem estética, sem aparato. E o Dirceu talvez volte, talvez tenha mandato, né, Genuíno? É possível, eu não tenho essa meta na minha vida. A meta na minha vida é ser um militante socialista, petista, contra o sistema capitalista, e quero dar minha força, minha inteligência, minha experiência para organizar o povo brasileiro. Muito bom, muito necessário, Genuíno. Beijo para você, muito obrigada e até a próxima semana, viu? Até a próxima, Rebeca. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Henrique. Tchau, tchau. Um abraço.